Oi pessoal, boa tarde. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Espero passar um pouco do conteúdo referente à realidade aumentada no e-commerce e o impacto disso em operações que transformam e trazem uma bagagem imersiva na conversão da loja. Esse é um tema que eu quis trazer para essa palestra de hoje, basicamente porque é um tema já muito antigo no e-commerce e ele deu uma adormecida. Então eu quis trazer um pouco desse conteúdo para passar para vocês como é que está a realidade hoje referente a essa tecnologia e o que as empresas andam fazendo para que vocês consigam aplicar também, enfim, ver um pouco dos concorrentes. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio Macedo, eu sou sócio fundador da N1, recém-chegado aí a empresa da N1 no grupo da Live SEO, que na verdade o grupo da Live SEO vai se tornar a Hub 40, onde 40 empresas especializadas dentro do ecossistema de um e-commerce vai entregar soluções, cada uma na sua área específica. Originalmente eu trabalho há mais de 14 anos com e-commerce, há 10 anos que a gente tem a N1. A gente atende diversas plataformas hoje no mercado. A principal, onde a minha expertise seria Deco, Shopify e Vetex. Aí tá, vamos lá. O que é realidade aumentada? No stand aqui do lado da InfraCommerce tem um óculos que a pessoa bota e você entra no universo, escutando, vendo coisas em 3D. Isso não seria uma realidade aumentada aplicada para o e-commerce que eu vou apresentar aqui. Então, a realidade aumentada é uma camada virtual no mundo real. Então, basicamente isso. Agora, como é que a gente transforma isso numa experiência interativa, interessante para o cliente, quando ele está acessando a loja? Porque hoje em dia, o cliente entra num site, às vezes até virou uma questão automática, né? Eu vou para home, departamento, categoria, busca, produto, checkout, pagamento e vai embora. Mas aí, no futuro, principalmente referente à inteligência artificial, que tem crescido bastante ultimamente, eu entendo, com base nas minhas pesquisas, na experiência que eu tenho, com inteligência artificial também, mas não é o tema da nossa pauta aqui de hoje, é que vai chegar num ponto de equilíbrio onde qualquer pessoa, qualquer operação vai conseguir ter uma loja de qualidade, vai conseguir ter um produto e vai brigar por quê? Que nem marketplace, vai brigar por preço. Então o que vai diferenciar a minha operação da operação de um concorrente? É uma experiência, mas como é que a gente consegue trazer uma experiência? Eu não consigo trazer um cheiro para o cliente, eu não consigo trazer nada, um holograma para um cliente. Então, realidade aumentada pode ser um caminho. Pode ser um caminho porque antigamente era uma funcionalidade, uma aplicação muito custosa, onde você tinha que ter um modelo 3D para fazer a aplicação. Então, esse é um mercado que movimenta bilhões, só no mercado global. Em 2024, mais 6 bilhões de dólares. A taxa de crescimento anual é de 32%. Isso é um passo silencioso que o mercado está dando e que eu acredito que nem todo mundo esteja vendo. Então, por isso que eu quis fazer uma provocação com essa palestra. 71% dos consumidores comprariam mais com realidade disponível no site. Então, por exemplo, eu vou mostrar alguns casos de aplicação. E se eu tiver uma realidade aumentada na minha loja e o meu concorrente não, quem vai se destacar? Obviamente quem tem algum destaque referente à parte tecnológica, só que a gente tem que amadurecer muito, principalmente a questão dos consumidores. Hoje em dia os consumidores não conseguem nem observar com carinho, com detalhe, a descrição de um produto. Então é um desafio muito, muito grande, a gente trabalha com vários especialistas aqui para tentar minar um pouco isso, e realmente é um degrau a cada dia. Mas a projeção para 2029 no mercado global é de 24 bilhões de dólares. Então eu pergunto para vocês, quem quer uma fatia desse bolo? Eu queria se eu tivesse uma loja. Então, com a evolução da realidade aumentada, com a tecnologia, tanto de hardware quanto de software, de programação, com inteligência artificial, as aplicações, os smartphones hoje em dia, cada ano que passa, já traz essa tecnologia embarcada. Isso facilita com que a gente consiga aplicar, através de mobile, essa tecnologia. Então, por exemplo, os novos celulares da Apple, Samsung, Xiaomi, todo mundo já tem embarcado dentro do seu smartphone, que é o principal gatilho, todo mundo tem acesso a uma tela. É muito mais fácil hoje em dia, mais de 70% dos acessos hoje de qualquer e-commerce que a gente consegue imaginar vem através do mobile. Aí eu pergunto, você navega e trabalha, se você tem uma operação, você tem 5 dias na semana, quantos dias da semana você trabalha só mexendo no celular para testar a operação, validar, fluxo? Eu acho muito pouco. Acho que normalmente as pessoas trabalham mexendo no desktop, no mobile. Então, com relação à evolução ano após ano, a gente conseguiu ter um avanço tecnológico também das grandes empresas de desenvolvimento de software, hardware, nesse sentido. Vamos lá. Quais são os pontos positivos para uma operação, para uma empresa que vai pensar em embarcar uma tecnologia de realidade aumentada que não tem, por exemplo, em qualquer plataforma, são tecnologias de terceiros que normalmente você contrata e aplica no e-commerce. Então, sem dúvida alguma, é uma experiência imersiva interativa. É uma experiência que eu tento me aproximar cada vez mais de quem está do outro lado da tela. Cada vez mais, empresas investem bilhões para fazer essa aproximação com o cliente, para não ser algo impessoal. Redução da incerteza da compra. Então, eu vou falar um pouco mais disso mais à frente, mas eu tenho um kitnet. Eu vou comprar um armário de 6 portas. Dá ou não dá para eu colocar um armário de 6 portas? Né? Então, às vezes a pessoa, tia Maria,
pega a fita dela em casa, vê a descrição, que nem sempre a descrição está correta. Tem esse detalhe também. Então, você recebe, imagina uma logística reversa de uma empresa de imóveis, que tem mais de 1000 pedidos no mês. Para você fazer uma logística reversa, além do próprio peso, tamanho do produto, você gera um custo operacional muito grande. Então, sem dúvida alguma, tem uma redução da incerteza e dos custos. Diferencial competitivo e fortalecimento da marca. Vou citar um exemplo mais à frente da Boticário, onde eu cito a aplicação da maquiagem. A experiência de maquiagem, quando você vai numa loja da Avon ou da própria Boticário, algumas empresas elas colocam ali pessoas para utilizar as maquiagens, os produtos, os batons. Isso tem uma aproximação, uma afinidade ali, uma sensibilidade com o cliente final que é muito grande. Né? Então, sem dúvida alguma, ela vai pegar essa experiência positiva, vai botar para a tia do Zap, para o grupo da família, no grupo do futebol e assim vai. Maior engajamento do usuário por conta justamente disso. Agora, do lado do consumidor, sempre que a gente vai comprar um móvel, que a gente estava falando da tia Maria, ela vai ter uma confiança a mais na decisão, vai criar uma experiência notável, reduz a ansiedade na compra online, vai caber ou não vai caber no meu kitnet? E principalmente, incentiva o compartilhamento e recompra. Eu vou citar um caso aqui, você vai comprar um brinquedo. Nem todo mundo tem oportunidade de viajar para Disney, mas todo mundo sabe que a experiência que eles aplicam dentro das lojas, depois quando você vai numa montanha-russa, num simulador, você já sai direto numa loja com um mar de produtos, um mar de itens, e você é muito impactado por aquilo, porque você já tem toda uma experiência por trás. Então, é muito mais fácil. Agora, como é que eu consigo traduzir essa experiência que a Disney traz para mim em um e-commerce? É muito difícil. É muito difícil para você que tem uma marca que pode não ser conhecida, pode acabar sendo custosa, é um desafio a mais. Então, a realidade aumentada pode ser um caminho perfeito para isso. Então, aqui são alguns números dos setores, dos principais setores que a gente consegue ter uma notoriedade maior referente a essa tecnologia embarcada. Então, a gente tem 73% em vendas a mais no segmento de imóveis. E agora eu colocaria nem o aumento das vendas, que o principal aí para uma operação, se a gente estiver conversando com qualquer operação referente a móveis aqui, a gente vai ver a redução do custo operacional que ele tem aplicando essa tecnologia. Óculos, mais 50% das vendas. Moda, 40% em devoluções. Menos 40% de devoluções, e cosméticos, mais de 35% das conversões. Ou seja, mesmo que nem todos os produtos tenham essa tecnologia embarcada, é interessante ter e começar a trabalhar a qualidade do cliente que entra na sua loja. Porque esse cliente ele pode voltar, ele pode conversar com outra pessoa e você pode acabar fazendo uma compra secundária porque a Maria conversou com a Juliana. Então é isso que a gente está buscando aqui e essa provocação que a gente está fazendo, porque antes essa tecnologia embarcada era muito caro. Então, para vocês terem uma ideia, quando você faz um 3D, por exemplo, desse notebook aqui, para eu conseguir fazer ele aplicado em realidade aumentada, eu tenho que fazer o 3D dele inteiro. E não é só por foto 360 que eu faço isso. Eu tenho que modelar esse produto aqui. Modelar isso aqui é complicado. Não vai ser em 2 minutos, não vai ser em 20 minutos. Então, antigamente, como por exemplo esse caso aqui, eu estava falando de realidade aumentada em 2019. Esse evento em questão foi o Vetex Day. O Vetex Day, vamos botar aqui que é o segundo maior evento de e-commerce, porque o primeiro seria o Fora E-Commerce Brasil. Com base nisso, eu fiz para ter um engajamento. Era um stand pequeno, não era desse tamanho aqui do nosso stand de hoje, mas com isso eu consegui trazer muitas empresas qualificadas. Uma delas é a Whirlpool, Consul, Brastemp, viram essa tecnologia. Era uma tecnologia não muito conhecida pelas pessoas que estavam visitando a feira naquele momento, e eu consegui ter uma média de aumento de 30% do fluxo de pessoas passando no meu stand. Como é que eu tenho essa métrica? Porque eu vi o stand do vizinho. Então, o meu vizinho estava na concorrência e passou muito mais gente no nosso stand por conta disso. Isso aqui foi um exemplo de aplicação em 2019, aplicando a realidade aumentada do nosso stand. E aí, eu fiz uma brincadeira. Todo mundo que chegava, a gente mostrava um tênis em cima do nada, de uma mesa, do chão, e a marca Denium também, eu poderia colocar o tamanho que eu quisesse. Eu coloquei o tamanho de um container, a marca Denium. Essa marca aqui é antiga, a gente tem uma baita de rebranding recente, né? Então, o meu papel aqui é trazer cada vez mais um pouco de conhecimento e para que a gente consiga, no nosso segmento, atrair um pouco mais de qualidade e de percepção para os consumidores. Porque, como eu falei, os clientes hoje têm preguiça de ler, na maioria das vezes. Então, como é que a gente vai colocar uma tecnologia dessa? Tia Maria, como é que a Tia Maria vai usar isso aqui? Então, cada vez mais a gente tem que viralizar isso, claro, porque isso gera engajamento, para que a gente tenha uma experiência positiva e o resto é efeito dominó. Então, quais são os benefícios imediatos da aplicação da realidade aumentada numa loja? A gente tem aqui um exemplo de 200% mais engajamento dos usuários, 71% dos consumidores comprariam mais com realidade aumentada disponível, 32% dos consumidores já compram, que utilizam a realidade aumentada já compram, e 40% menos da evolução dos produtos viralizados por IA. Aí eu pergunto para vocês acham hoje que existe uma tecnologia que a gente consegue criar um 3D desse notebook? Se eu tirar uma foto, jogar numa ferramenta, ele vai me dar o 3D desse notebook? Quem acredita, levanta a mão. Boa, a maioria acertou.
mas não é uma tecnologia muito desenvolvida ainda. É como se fosse o ChatGPT desde o início. É aquela busca que fala uma resposta imprecisa, não muito aceitável para vocês. Ah, eu quero um remédio. Aí fala, que remédio? O que é remédio? Não, hoje em dia evoluiu bastante a questão do ChatGPT das buscas de inteligência artificial. E aqui seria a mesma coisa. Hoje a gente consegue tirar uma foto desse notebook, ele vai me dar mais ou menos um notebook em 3D, para a gente conseguir aplicar isso através de uma tecnologia embarcada, uma questão mais interessante para a gente fazer a aplicação na sua loja. Mas ainda não é aquele boom. Então, por isso que eu estou falando. Esse assunto aqui é um assunto que vai ficar quente daqui a um ano e meio. Então, quem chegar primeiro, bebe água limpa, não é isso? Então, por isso que é importantíssimo esse tema, principalmente pelo montante de investimento aplicado fora do Brasil por grandes marcas. E isso nem todo mundo está fazendo aqui no Brasil. Poucas marcas, podemos contar em 2, 4 mãos, talvez, as marcas que estão aplicando isso. Então é interessante ficar de olho, porque quem chegar primeiro vai nadar numa água limpa. Só que isso existem desafios e limitações. Nesse caso aqui, quais são os desafios e limitações dessa tecnologia? É o custo de implementação, ainda é uma barreira. Então, se eu tenho uma loja com 5 mil produtos, como é que eu vou colocar um 3D de 5 mil produtos dentro da minha loja com um 3D lá, um botão bonito, para eu testar, ter uma experiência imersiva na minha loja? É muito custoso. Então, por isso que daqui a algum tempo, principalmente andando em paralelo com a inteligência artificial, a gente vai conseguir completar esse ciclo. Então, quem ficar antenado referente a isso vai conseguir ter um diferencial, independente de ser pequena, média, grande ou uma loja gigante. Barreiras tecnológicas, a cada passo que a gente dá, a gente diminui essa barreira tecnológica. Mas eu diria que a grande questão aqui seria a curva de aprendizado. Porque tia Maria, ela tem um celular que não é muito bom. Depende muito do público que acessa cada loja. Eu estou tendo que falar aqui de uma coisa mais geral, né? Mas o nosso público hoje, ele quer tudo rápido. É a geração TikTok que eu falo, né? Então tudo é de forma imediata. E talvez um botão a mais, para ele ter uma experiência imersiva, ele só vai clicar se ele tiver necessidade. Então talvez seja interessante até não colocar em 100% dos produtos, mas sim naquela curva 80-20. 20% dos produtos que mais vendem na loja tem essa tecnologia embarcada e já carrega toda a operação, já tem um boom de faturamento, de conversão, enfim. Isso vai tendo um efeito dominó positivo. Bom, paguei um mico aqui, mas para mostrar um exemplo para vocês de uma aplicação na bagagem, onde eu utilizei uma base, né? Uma base líquida. Não é da Virginia, mas é da bagagem, do Boticário. E eu achei super interessante trazer esse exemplo para vocês, porque olha a diferença da gente comprar uma maquiagem, um batom, uma base que seja, e você tendo essa experiência. Porque eu posso esperar 2, 3 dias para chegar em casa, e eu vejo que está tudo errado. Eu vou ter que ir numa loja física, não pode ser perto ou não, dentro da minha casa, eu vou ter um custo de deslocamento, mas isso aqui, você consegue ter um engajamento, bom, pode até ser um erro, mas eu dou o parabéns aqui para o Boticário, porque deveria ter um link de compartilhamento. Ah, é? Perfeito. Não combinamos, mas parabéns aí pelo trabalho. Minha única sugestão seria ter um link de compartilhamento, porque você poderia ter um engajamento bom referente a esse tema. E, assim, perfeito. Tá fazendo um trabalho de casa, sem dúvida alguma. Eu não sou consumidor desse produto, tá, gente? Mas se eu fosse, eu compraria na Boticário e não compraria no concorrente que não utiliza essa tecnologia, porque é muito mais interessante para mim eu gastar meu dinheiro com uma coisa que é certa, ou pelo menos próximo do certo, com base nessa experiência, layout, perfeito aqui, 10/10, que é o vinco, né? Do que num concorrente que eu tenho lá, home, departamento, categoria, busca, produto, checkout, pagou e vai embora. Então nem sabia que tinha aí a idealizadora dessa funcionalidade, parabéns. Um outro exemplo aqui é a Flexform. Flexform é uma empresa, é um e-commerce que vende cadeiras ergonômicas, né? E eu botei esse exemplo aqui, mas isso se estende a móveis. Qualquer outro produto que ocupe um espaço no seu ambiente, né? E todas as assistências aqui são tais reais, eu usei na minha casa, tá? Então, até porque você vê um 3D aqui, e o 3D tem vários fatores que nem sempre a gente consegue observar. Uma delas é a luz em cima do objeto. A luz em cima do objeto, obviamente que quando a gente faz o 3D, a gente não consegue prever. Ah não, estou vendo de noite, estou vendo de dia, isso não vai ter um impacto nenhum. O que interessa aqui é o 3D e a gente consegue ver o tamanho real daquele produto. Então no caso da Maria lá, que está comprando tem um kitnet, vai comprar um armário de 6 portas, sem dúvida alguma, isso aqui vai ser uma baita experiência para ela. E a operação vai ficar feliz também. Todo mundo, a relação de empresa, onde todo mundo ganha, é uma relação mais sustentável que tem na operação. Então é uma relação duradoura, longa, de sucesso. Tende a ser. Então você estaria fazendo o caminho certo dessa forma. E aqui, na minha casa também, eu coloquei o exemplo da Coral, mas a Souvenir também aplica com maestria essa questão da aplicação da tinta. Eu peguei essas duas referências, que são as principais marcas do mercado referente a tintas e aplicações.
Mas você vê que a experiência é outra. E com isso você consegue brincar. E eles também não têm um botão de compartilhamento. Mas a minha provocação para a evolução dessa tecnologia é: isso aqui está traqueado. Eu sei quem está usando a minha tecnologia. A pessoa que usou a base que eu usei lá no Boticário, eu sei quem essa pessoa é. É uma mulher de 30 anos, casada, para oferecer outros produtos. Não sei se isso está traqueado também, mas a evolução disso e o meu insight referente a essa questão da realidade aumentada é justamente essa. E é uma experiência diferente quando você aplica a cor na sua parede. Aí você pode mostrar até para tua mãe. Tua mãe que pede tua ajuda para mexer no WhatsApp, que não consegue fazer um Pix. Então, aí já consegue mostrar isso para ela, também vai ficar feliz a beça, né? Fala, mãe, vamos pintar essa cozinha aqui. Uma cozinha de quê? Vamos pintar de laranja. Não vai ficar muito ruim, mas olha como é que fica, mãe. Aí mostra aqui a cozinha laranja. Coitado da laranja também é para cozinha, né? Mas, e você vê que esse tracking, sempre quando você está fazendo alguma aplicação no rosto, na boca, na parede, existe um tracking de rastreio. Isso faz parte da tecnologia embarcada de realidade aumentada para você traquear, seja a boca, seja os olhos, seja a sobrancelha, seja, enfim, qualquer outra coisa. E a mesma coisa com objetos. Mas por que a realidade aumentada é um game changer? É um desafio. É um desafio, ninguém disse que não é. Mas por que o dilema da compra online será que serve? Qual o tamanho real? Como vai ficar? Então, esse tipo de dúvida sempre tem, e nem todo mundo sabe que tem realidade aumentada até hoje, né? Então, todo mundo que está aqui dá um passo à frente, né? Qual a solução da realidade aumentada? Ela responde a essas perguntas antes da compra. Então, eu tenho certeza do que eu estou comprando. Transforma uma compra passiva em uma experiência interativa. Interativa ajuda o compartilhamento, ajuda o engajamento, você consegue ter um ponto positivo, um buzz dentro desse segmento, principalmente ajuda bastante a equipe de marketing, né? Você mune eles de informação, de conteúdo, isso fica mais fácil de você viralizar, principalmente se você estiver trabalhando com influenciadores. E claro, menos suposições e mais certezas. Todo e qualquer e-commerce, quando a pessoa compra, isso principalmente, vou dar um exemplo grotesco aqui, é no AliExpress. Poxa, eu comprei no AliExpress, lá da China, vai chegar? Eu não sei. Vai parar na alfândega? Eu não sei. Vai ser interessante? É realmente o que está na foto? Eu não sei. Mas aqui você consegue ter essa certeza. Então, todo o trabalho no e-commerce é feito para você reduzir as incertezas, reduzir o custo e aumentar a sua lucratividade. Então, o nosso exercício mental diário, claro, dentro da operação de um e-commerce, é você fazer esses testes, esses ensinamentos. Então, aqui, o impacto nas conversões, isso aqui é referente ao e-commerce global, porque os dados aqui são muito incipientes ainda referente ao mercado nacional. 94% a mais na taxa de conversão na realidade aumentada. Ou seja, todo mundo que foi impactado por essa tecnologia teve um impacto na conversão da loja. Isso não quer dizer que a loja, só pelo fato de colocar em 2 produtos, vai ter 94% da taxa de conversão. Por favor, mas todo mundo que usou, passou por esse tracking, vai ter um impacto e a probabilidade de ele comprar mais é intensa, muito grande. Menos 35% da redução média das devoluções de produtos. Eu boto um exemplo grotesco aqui, mas isso acontece para uma dor de qualquer operação. Móveis. Certa vez eu fui comprar um móvel, quando eu me casei, fui comprar uma mesa pra sala, né? Primeira vez que chegou a mesa, só acho que eu tinha contato do dono, trabalho com e-commerce, pelo menos tem esse benefício. Os parafusos vieram em cima do tampo. Aí, fulano, por favor, aconteceu isso aqui, eu acho que deveria vir embaixo do tampo, e não em cima do tampo. Porque veio cheio de, aí vem braille, pra mim, o tampo. E aí, beleza. Aí falou, olha, fique tranquilo, Cláudio. Eu vou mandar uma outra pessoa aí buscar a mesa, e ele te entrega uma outra. Perfeito, esperei. A mesa veio com uma marca de cola gigantesca em cima do tampo. Não consegui resolver nada. Não consegui trocar. Eu falei, olha, fulano, me desculpe. Eu já estava me sentindo culpado pela compra. Mas olha só, esse problema aqui, a minha mesa parece que veio com um super bonder aqui em cima. Eu falei, poxa, desculpa. Pela terceira vez, me entregaram a mesa lá em casa. E aí, veio com uma marquinha. E olha só, eu não sou um cliente complicado não, tá, gente? Eu sou bem tranquilo com relação a isso, sou internador das operações, trabalho com isso há certo tempo, então eu iria relevar se fosse uma coisa ou outra. E nessa terceira vez, eu já relevei porque eu já não aguentava mais. Mas foi só um detalhezinho que tinha lá e eu aceitei. 69% dos usuários que experimentam finalizam a compra. E mais três vezes mais de tempo na navegação do site. Então, as pessoas às vezes acham tão disruptivo, às vezes não conhecem essa tecnologia, que fica brincando. Beleza, eu usei a minha base aqui, mas se eu usasse uma base, eu não gastaria dinheiro para comprar uma base 3 tons acima da minha pele. Mas se eu botar de bobeira aqui, o que vai acontecer? Você consegue fazer essa brincadeira, então por isso que eu acho, assim, minha sugestão é que realmente tem esse compartilhamento para existir essa brincadeira, esse teste, principalmente com objetos móveis, enfim. E essa aqui é a percepção dos usuários. O que eles dizem? Então temos posições positivas aqui, ó. Incrível, consegui ver como o sofá ficaria na minha sala antes de comprar. Economizei tempo e dinheiro, pois percebi que o modelo que eu queria era grande demais para o espaço. Então olha o trabalho que ela teria. O sofá não ia dar, sei lá se ia subir no elevador, subir a escada, mas ela viu isso antes utilizando a realidade aumentada, a operação ganhou, menos custo.
logística reversa e cliente feliz. Que o objetivo final é isso aqui, ó. Cliente feliz. Independente de ser com realidade aumentada, inteligência artificial, botar um holograma no quarto da pessoa para oferecer o produto, borrifar um cheiro. O que importa é isso aqui. Experimentar maquiagem virtualmente mudou completamente minha forma de comprar. Agora eu tenho mais confiança nas minhas compras online. Ela vai guardar essa informação para ela? Não. Mas claro que ela não vai compartilhar mais. Ela vai compartilhar com os grupos do Zap dela, mandar para tias do Zap, né? Agora, sem dúvida alguma, se isso aqui fosse um X vermelho, uma experiência negativa, ela ia botar no reclame aqui, ela ia xingar no Twitter e você ainda ia ser processado. A experiência é divertida, mas talvez a tecnologia falha ou não é preciso o suficiente. Quando isso acontece, a frustração é grande. Então, assim, não pelo fato de ter uma tecnologia embarcada referente à realidade aumentada, que a gente vai ter 100% de êxito. A gente tem que colocar isso, validar, testar bastante para trazer uma experiência agradável no fim das contas, né? Como a realidade aumentada ajuda a reduzir a evolução? Ele visualiza o produto no ambiente real, como eu estava falando da Maria, que é o kitnet dela, teste aparência, cor e proporções e experimenta os modelos, tamanhos e variações. Aí, a gente vem para esse slide aqui que é interessante. Existe uma tecnologia muito bacana, já no mercado, rodando, que une realidade aumentada e inteligência artificial. Certa vez, eu estava testando, porque meu papel como profissional dessa área é justamente ver as tecnologias, porque eu tenho que trazer para os nossos clientes, na N1, o que está acontecendo no mercado, e é um volume absurdo de informação. Mas certa vez me deparei com um que me chamou a atenção. E eu falei, poxa, vou testar isso aqui utilizando realidade aumentada mais inteligência artificial. O que eu fiz? Eu entrei na Armani. Um terno da Armani custa R$3.000 para cima. Eu vou comprar um terno da Armani? Não tem esse poder, não tem esse gabarito, não gastaria esse dinheiro no terno da Armani. Acho super estiloso, super bonito, mas eu acho que eu pagaria um pouco menos. E aí o que eu fiz? Eu basicamente peguei uma imagem do site da Armani, peguei uma foto de corpo inteiro, joguei nessa tecnologia, uma foto, não joguei vídeo, não joguei nada. E basicamente eu estava vestindo o terno da Armani fazendo movimentos com a percepção do tecido, fazer esse movimento aqui para saber o caimento do terno em mim. Então, poxa, se isso acontece hoje, eu pergunto a vocês, e daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? E daqui a 2 anos? O planejamento da empresa não pode ser mais em 5 anos. Não pode. Porque se isso acontecer, vocês vão ficar para trás. Então, realidade aumentada com inteligência artificial, você tem uma personalização do perfil, você tem o tracking, é necessário fazer o tracking disso para saber quem está acessando a loja, quem está utilizando essa tecnologia embarcada para você ir atrás dele, porque eles são clientes extremamente qualificados, provavelmente são clientes mais engajados da sua operação. Agora resta saber se você vai fazer se ele é um cliente A, curva A, curva B, porque esse cliente vai voltar, principalmente se essa experiência for positiva. Realidade aumentada utilizando a internet das coisas, contexto inteligente. A gente vai coletar dados do mundo real, enquanto a realidade aumentada sobrepõe informações digitais ao ambiente físico. Tem vários exemplos hoje dentro do mercado, e principalmente aqui, ambiente 3D. O ambiente 3D, todo mundo fala, poxa, eu queria muito trabalhar uma coisa diferente na minha loja. Algumas empresas, creio que a Magazine Luiza tem feito isso alguns anos atrás, mas não vingou. Mas se eu tenho um site virtual, que é basicamente imagem, texto, imagem, texto, imagem, texto, por que eu não coloco um botão e eu crio minha Mega Store já embarcado dentro da minha página de produto ou do meu site, em qualquer lugar que seja, onde eu consigo montar uma loja virtual. Eu não vou precisar usar um óculos, que nem tem no stand da Infracommerce ali, mas eu consigo ver como se fosse uma loja de luxo. Aí depende, você pode fazer o que você quiser. Sabendo escolher o parceiro certo, você consegue fazer essa experiência imersiva. Eu consigo andar virtualmente por uma loja online, só que online física, vendo as gôndolas, vendo os produtos, e se eu clicar em uma vitrine específica, eu consigo ser direcionado para a página de produtos, porque você não vai conseguir montar um modelo 3D de roupa, de todo o mix de produtos, mas sem dúvida alguma vai ser uma experiência interessante, que essa pessoa vai ser impactada, porque nenhum outro concorrente faz. Peraí que tivemos problemas técnicos aí. Peraí. Preciso. Dá uma dica. Boa, obrigado. Então, aí eu pergunto pra vocês, isso aqui é caro? Talvez. Depende, você quer fazer um castelo ou você quer fazer uma loja bonita, que consiga ter o impacto que você gostaria para a sua realidade, para a sua necessidade. A questão é, faça. Faça porque você pode não fazer da forma brilhante, mas sem dúvida alguma você vai conseguir ter o impacto necessário para no futuro pensar assim, quando as pessoas forem impactadas por o avanço tecnológico da realidade aumentada daqui a 6 meses, 1 ano, você vai ser lembrado. Fala, poxa, eu vi isso aqui na loja X, deixa eu voltar lá porque talvez eu tenha uma experiência ainda melhor.
Essa aqui é a projeção do mercado. Então, 60% da população dos Estados Unidos são usuários frequentes até 2025. Até o final desse ano, 60% dos consumidores que entram já estão sendo impactados por realidade aumentada. É um padrão em 80% dos e-commerce globais até 2030. Olha o avanço que a gente está tendo. A gente está falando aqui de 5 anos. 5 anos, 80% dos e-commerce globais. Isso não é um número para a gente deixar descartado. E crescimento de 32% ao ano no mercado, referente ao uso dessa aplicação. Então, será que vale a pena? Comece a investir agora, para não ficar para trás na revolução da realidade aumentada. Então, por isso que eu fiz aqui essa apresentação como uma provocação. Porque a gente vê muita gente falando de realidade, de inteligência artificial, checkout, chatbot, mas e minha experiência imersiva? Porque, honestamente, texto e imagem para mim não é uma experiência imersiva. Imersiva é o que a gente vê no Boticário, imersiva é o que a gente vê no Aquarel. Isso sim traz um impacto que eu vou ver na loja física para o meu ambiente em casa, no celular. Aqui são alguns exemplos de móveis, roupa. E isso aqui é uma aplicação que já nem precisa, por exemplo, dessa referência de um QR Code embaixo aqui para colocar e apresentar o produto. Hoje em dia eu posso colocar um produto aqui, se eu quiser, no chão. Então, como começar? Primeiros passos práticos. Comece com categorias de alta devolução. Então, aquela categoria mais problemática, curva 80-20, use plataformas de realidade aumentada como serviço. Hoje, existem várias soluções prontas no mercado que você consegue pegar e fazer um plugin para ele. Claro que tem que ter para você desenvolver isso e verificar que pode ser escolhido, mas não deixe de pesquisar. Priorize Mobile. O que é Priorize Mobile? Mobile é 70 a 80% dos acessos das vendas hoje vem através do mobile. E principalmente já traz essa tecnologia, está tudo pronto ali, só você desenvolver em cima. E pronto, resolvido. Meça resultados constantemente. Eu sei quem foi a tia Maria que viu o armário de 6 portas já para colocar numa kitnet ou não. Isso é importante, porque se eu tiver realidade aumentada, eu só vou ter a conversão disso. Então, tem que ter um impacto importante para eu conseguir trabalhar para cima, fazer os ajustes finos. Né? Educa o cliente com tutoriais intuitivos. A gente sabe que os clientes não conseguem, às vezes, ter uma certa limitação ou falta de tempo mesmo para fazer uma leitura completa de como utilizar essa tecnologia. Porque nem todo mundo sabe, eu não posso julgar um cliente que está acessando a minha loja, tem que ser humilde e reconhecer que quem está acessando a loja não sou eu. Então, eu vou fazer um teste. E eu brinco com isso. Quando eu quero fazer um teste numa loja que a gente está implementando, na N1, eu boto para minha mãe ver. Mãe, senta aqui, por favor. Navega no mobile. Eu falo, pô, e tenta encontrar um sofá. Sofá de 2 lugares, verde. Se demorar mais de meia hora, eu estou preocupado com ela. Então, ela tem que encontrar rápido. E com base nisso, eu tenho insights valiosíssimos. Isso vocês podem fazer com qualquer pessoa. Agora, quando vocês aplicar a realidade aumentada, que é o nosso papel como gestor de e-commerce, diretor de e-commerce, do nosso segmento. Todo mundo está dentro do mesmo segmento aqui. E o que vimos até aqui? Que essa tecnologia transforma fundamentalmente a experiência de compra online. Os benefícios superam os desafios, só que você tem que ter um ROI mensurado. Se você botar e não mensurar isso, não coloque. A adoção crescente no Brasil e no mundo. A gente está falando de, em 2029, mais de 20 bilhões de dólares no mundo inteiro. É o que eu pergunto, vocês querem uma fatia desse bolo? E o futuro do e-commerce será cada vez mais imersivo. Porque com o advento da inteligência artificial, as tecnologias, vai chegar um momento que, antes, com a inteligência artificial, todo mundo agora, daqui a pouco, está conseguindo fazer a mesma coisa. A competição vai ser em preço. Tem uma marca diferente. Como é que eu faço uma marca diferente? Procura mais sobre essas tecnologias. E é isso, pessoal. Agradeço aí quem conseguiu assistir até o final. Desculpa o sotaque, um pouco carregado, sou carioca, mas quem tiver alguma dúvida pode procurar claudio@n1.ag para dúvidas aí, enfim, trocar informação, trocar uma ideia, não só sobre realidade aumentada, a gente pode conversar sobre e-commerce e outras coisas mais. Por fim, o certificado dessa palestra aqui, caso vocês queiram, podem pegar também. Muito obrigado.